Olá a todos, meu nome é Guilherme Salvador, eu sou estudante de Química na Unesp de Araraquara e eu vou apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica que tem como título Bagaço de cana-de-açúcar como substrato para recuperação de metais. Então a ideia do meu trabalho é mitigar os impactos gerados pelas drenagens ácidas de mina, que são um passivo ambiental com altas concentrações de metais e de sulfato e também uma extrema acidez. E isso utilizando bactérias redutoras de sulfato que permitem a produção de sulfeto biológico e também de bicarbonato. O sulfeto nós podemos utilizar para precipitar e possivelmente recuperar esses metais e o bicarbonato para neutralizar essa extrema acidez. Porém, a velocidade de formação desse sulfeto influencia no tamanho dos metais, dos sulfetos metálicos que serão formados. Então, alguns estudos já mostraram que a utilização de materiais lignocelulósicos, como o bagaço de cana, por conterem uma estrutura mais complexa, vão servir como doadores lentos de elétron, diminuindo a cinética de precipitação das partículas, favorecendo a formação de partículas maiores, mais sedimentáveis e mais fáceis de serem recuperadas. Então, o objetivo do meu trabalho é avaliar o potencial do bagaço de cana-de-açúcar como doador lento de elétrons para redução biológica do sulfato, visando o tratamento e a recuperação dos metais presentes nas drenagens ácidas de Minas. E para isso, nós utilizamos então reatores batelada, onde na primeira geração o inóculo utilizado foi lodo granular anaeróbio, e nas gerações seguintes, ensaios seguintes, nós utilizamos como inóculo 10% do volume da geração anterior. O monitoramento foi feito para pH, concentração do sulfeto e sulfato 2 vezes por semana, e para alguns ensaios específicos também açúcares totais e ácidos graxos voláteis. No ensaio para o enriquecimento do consórcio, o objetivo era obter um consórcio microbiano hidrolítico e sulfetogênico enriquecido, e aqui no gráfico do sulfato nós notamos que a primeira geração nós tínhamos uma taxa de consumo de sulfato de 31,06 mg de sulfato litro dia, e na quinta geração nós atingimos 95,1 mg de sulfato por litro dia, e isso mostra que nas gerações mais recentes a sulfetogênese estava se estabelecendo mais rapidamente, mostrando que o processo de enriquecimento ele foi adequado. Para a identificação dos doadores de elétrons, onde o objetivo era identificar qual ou quais são os doadores de elétrons utilizados pelas BRS, nós tínhamos duas condições, uma em meio sulfetogênico comum e outra em meio sem sulfato. E as principais diferenças que nós notamos são, na segunda metade do ensaio, nós vemos uma diferença na concentração de ácido acético, onde aqui no meio sulfetogênico a gente tem um novo pico no dia 21, provavelmente por conta de bactérias redutoras de sulfato que apresentam oxidação incompleta, oxidam matéria orgânica até acetato, e também nós temos a concentração de açúcares totais próxima de zero nessa segunda metade, e a diminuição da concentração de alguns ácidos graxos voláteis. Então isso indica para a gente que as BRS talvez estejam utilizando não somente os açúcares da hidrólise, mas também esses produtos da fermentação. O ensaio potencial doador de elétrons tinha como objetivo identificar a relação entre massa de bagaço de cana e massa de sulfato que otimizaria o processo sulfetogênico. E os resultados mostraram que uma massa maior não está diretamente associada a uma otimização desse processo, uma vez que o nosso melhor resultado foi nos reatores de 2 gramas. Nos reatores de 5 gramas, uma massa então 250% maior reduziu apenas 15% mais sulfato. E isso provavelmente é por conta dessa concentração mais alta de sulfeto no início do ensaio, que pode acabar inibindo os micro-organismos, e também uma massa maior de substrato pode favorecer rotas fermentativas ao invés das rotas sulfetogênicas. Na caracterização dos micro-organismos presentes no lodo granular anaeróbio no bagaço de cana e na cultura enriquecida, os resultados convergiram para o ensaio de enriquecimento, uma vez que das 5 unidades taxonômicas operacionais mais abundantes na cultura enriquecida, 2 são redutoras de sulfato, completando aí 14,1%, e 3 são fermentativas, totalizando 30,39% das UTOs encontradas. Com esses resultados, nós concluímos então que o bagaço de cana apresenta um bom potencial como substrato para redução biológica do sulfato, e o consórcio enriquecido ele apresenta uma espécie de sinergismo entre micro-organismos fermentativos e redutores de sulfato, e não somente entre organismos hidrolíticos e redutores de sulfato, como a gente pensava a princípio.
E meus agradecimentos e muito obrigado pela atenção.